Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala, povo, beleza? Estamos aqui mais uma vez, Pastores de Chinelo, para a gente conversar sobre a Palavra de Deus de uma maneira informal e prática. Nessa nova temporada, a gente está levantando temas específicos, compartilhando problemas, dilemas e tentando respondê-los à luz da Palavra de Deus, com sabedoria e orientações que sejam acessíveis a todo mundo. Hoje eu tô com o Thiago Vercelino, nosso chefinho. Eu que tô começando, ele deveria começar, mas hoje a gente decidiu inverter. O nosso Big Boss tá aqui com a gente, lá da Palavra da Vida Paraná. Thiagão, tudo certo? Thiago, antes de você dar aí o seu oi pra galera, fala como é que a galera pode curtir aí Pastores de Chinelo, divulgar aí o nosso projeto. Fala galera, tudo bem? Que alegria estar com vocês. Então, Thiago Vercelino. Para você ouvir o nosso podcast, você consegue acessar ele em qualquer plataforma. Na plataforma que você ouve podcast, seja lá qual for, seja Amazon, Spotify, Apple, Deezer, Google Cast, enfim. Qualquer plataforma que você procurar, ou por Palavra da Vida Paraná, ou por Pastores de Chinelo, você vai encontrar a gente e ouvir o episódio que você quiser. Tem também, caso você não tenha acesso a essas plataformas durante o seu trabalho, por conta de elas estarem no celular, mas você consegue ouvir ali ele pelo navegador, você pode ouvir a gente lá no YouTube também. Então também tem Pastor de Chinelo lá no YouTube, só o áudio, tá bom? Sem a imagem, mas tem uma capinha bonita pra você ficar olhando pra ela e não ficar olhando pro nada. Mas é isso aí, Pastor de Chinelo, onde você quiser ouvir, você consegue ouvir a gente. Pô, bom demais. Eu esqueci de falar que eu sou Renato Buzo, aqui de Tupã, interior de São Paulo, Igreja Batista aqui de Tupã. Ok, o nosso tema de hoje, ele é assim, eu acho que você vai se identificar, todos nós nos identificamos de alguma medida. Meu trabalho ou estudo é insuportável. Você já se viu nesse dilema? Você já se viu nesse lugar aí de um contexto em que você não está contente, não está feliz, pode ser o seu ambiente de trabalho, o seu estudo, a sua demanda, aquilo que Deus colocou na sua mão hoje, isso te causa inquietação? Pô, a gente quer falar um pouco sobre isso. Recentemente, inclusive, eu conversei com um jovem adulto que está ingressando no mercado de trabalho. Esse jovem conseguiu, Thiago, um baita emprego. Aquele emprego que ele sempre sonhou. Só que aí eu fui conversar com ele e tal, e aí, mano, como é que você tá? Como é que tá o seu trabalho? E ele disse, cara, olha, era o sonho da minha vida. Mas quando o sonho da minha vida se configurou real pra mim, eu percebi que não era nada do que eu queria. E hoje eu tô enfrentando um dilema de estar feliz onde eu tô querendo sair daqui, não tô aguentando. Você já se sentiu assim, Thiago? Galera, você que tá nos ouvindo, você já se sentiu assim? Seu trabalho ou emprego é insuportável? Vamos conversar sobre isso. E aí, Thiagão? A gente tá gravando agora, não sei quando você vai ouvir, né? Mas no momento em que nós estamos gravando é pós 2 feriados, né? E aquele feriado que você, nossa, né? Aproveita e 2 feriados você já fala assim, agora tem feriado da semana de novo? Não tem. E foi interessante porque uma pessoa bem próxima a mim, ela ficou no feriado em casa, né? E logo depois que ela ficou no feriado em casa, ela foi segunda-feira pro trabalho. E daí chegamos lá segunda-feira e a pessoa não foi. E ela tava doente, né? Conseguiu um atestado. E daí fez um atestado lá de segunda e terça. Daí eu falei assim, queria o contato desse médico aí. Pós-feriado, ainda emenda 2 dias de atestado em casa. Mas é pra mostrar, né? Aquela muitas vezes brincadeira do desespero que é ter que trabalhar, né? Normalmente é raro a gente encontrar momentos em que as pessoas vão dizer, nossa, o que eu mais quero agora é ir pro trabalho. A gente quer ir pro feriado, a gente quer ir pras férias. Então, certamente é um dilema. Mas, Renato, muito disso, de a gente ter esse questionamento, talvez seja um pouquinho da compreensão errada do que é o trabalho, né? O que você acha? Eu acho que existem alguns fatores. Existem motivos que são legítimos de eu olhar para o meu trabalho e achá-lo insuportável. Por exemplo, eu lido com pessoas que
Fala, pô, meu trabalho é insuportável, eu não tô aguentando ele, porque eu descobri que eu tô num sistema, numa engrenagem, que não tem como mudar. Eu chego ali com grandes projetos, com grandes intenções, só que o negócio parece tudo contaminado, meu diretor é de um jeito, meu patrão é de outro, ou o funcionário é assim também, e eu já vi que eu não tenho muita perspectiva de mudança, e isso acaba gerando um desprazer. Eu acho que nesse caso, há legitimidade. De fato, eu sei que muita gente é descontente com o trabalho por uma falta de compreensão bíblica de, pô, o trabalho é presente de Deus, o trabalho ele nasce no Gênesis como um chamado de Deus para nós. Trabalhar é igual viver, precisa ser instintivo nosso, é igual comer, é igual respirar, né? Mas eu acho que existem motivos legítimos. Concorda comigo? Não, concordo, com certeza. Porque a gente que gosta muito de aconselhamento, né, aconselhamento bíblico, normalmente quando nós trazemos questionamentos aqui pro podcast, nós trazemos questionamentos onde a primeira coisa que a gente pensa é o que em nós pode ser mudado para que aquela circunstância ruim que nós estamos vivendo seja mudada, né, seja revertida. Mas de fato, como em qualquer outro lugar, o trabalho às vezes é um momento, um local onde não depende de mim para eu estar vivendo alguma coisa que eu estou vivendo, né? Você falou, num diretor de empresa e você é um funcionário, o diretor é de fato um cara nada a ver, né? Ou, sei lá, reuniões, ou a maneira que a empresa tem a visão, não sei o quê. E também tem até aquela ideia do... eu não tenho opção, eu tenho que trabalhar. Ou eu trabalho ou eu morro de fome, né? Ou a gente tá falando de trabalho, mas tem a realidade do estudo também, né? Que para muitos o estudo durante uma boa parte da vida é o principal trabalho, né? Uma faculdade federal, estadual, que acaba sendo integral e tudo mais, ou se preparar para uma bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, o estudo também é um trabalho. Então, às vezes, eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu não me formo e eu não tenho uma projeção de vida a partir do meu sonho, né? Tem gente que lida com a crise de o trabalho que eu amo, o trabalho que dá dinheiro. Sei lá, eu vejo isso muito com músico, mano. Muito com músico. Os caras, meu sonho é viver da música. Mas você sabe que a realidade no Brasil é difícil pro músico. E aí o cara acaba tendo que se engajar em outro mercado de trabalho aí, e ele vive frustrado. Pô, meu sonho mesmo era a música, meu sonho mesmo era a música. E, em alguma medida, é insuportável pro cara. Porque, pô, eu queria estar envolvido com a música, mas eu não tô, porque eu não tenho essa opção hoje, né? Então, assim, existem motivos legítimos para eu entender o meu trabalho como insuportável. Tem gente, por exemplo, nós estamos num ambiente cristão. Olha, o meu trabalho é insuportável, ou estudo, porque eu não consigo ver ali de modo prático um lugar para eu servir a Deus. Eu não consigo falar de Jesus na minha empresa, eu não consigo orar com o pessoal da minha volta, o pessoal é meio hostil pro evangelho. Isso faz com que eu me sinta não em missão, meu trabalho é insuportável, eu quero arrumar um outro emprego. Existem várias possibilidades, concorda comigo? Várias maneiras da gente pensar isso, né? Com certeza. E eu vou até já jogar na roda uma coisa que você citou, que talvez a gente pudesse trabalhar como sendo a principal reação de achar que o trabalho é insuportável, que talvez seria a má compreensão ou a tentativa de fazer essa separação entre sagrado e profano, né? Entre o santo e não santo, entre a famosa palavrinha secular, né? A música de Deus e a música secular, o trabalho de Deus e o trabalho secular. E muito vai daquela compreensão do tipo assim, eu tenho o trabalho que eu preciso para ganhar dinheiro e eu tenho o trabalho que eu preciso para viver para a glória de Deus. Eu canto louvor na igreja, eu trabalho para Deus. Eu sou caixa de banco, eu trabalho secular. Isso. E vale a gente lembrar, como você estava falando do Gênesis aí, né? Deus, quando deu trabalho para Adão e Eva, Deus não mandou Adão e Eva evangelizar os animais, entendeu? Deus não mandou fazer canções de louvor e gratidão a Deus pelo sol da manhã que nasce. Deus mandou Adão e Eva trabalhar. E põe a mão no arado, cultiva, dá um nome pros animais, cuida do jardim. E essa era a maneira de glorificar a Deus. O trabalho que a gente pode dizer que a gente tenta santificar, que é o trabalho ministerial, ele só vem com a necessidade após a queda.
que há algo para ser transformado, né? Aquela questão do tipo, agora tem alguém para evangelizar, agora tem... E se não, não. Então, a gente precisa parar de encarar trabalho, de uma maneira geral, como sendo algo separado. Entender que a minha vida integral é um ministério a Deus. E que a minha segunda-feira não tem em nada diferente do que eu faço de trabalho no domingo. Legal, isso já responde à crise de alguém que se vê sem oportunidades de servir, entre aspas, a Deus no trabalho, né? Lutero falava, né, que Deus ordenha as vacas no campo pela mão dos trabalhadores do campo. O leite que chega na nossa mesa, ele é fruto de um trabalho de alguém que está se dedicando para a glória de Deus, tanto quanto o pastor que está pregando a palavra no domingo, né? Então acho que aí a gente já desembaça essa miopia de, não, eu sirvo a Deus quando eu tô cantando na igreja e não quando eu tô, sei lá, na segunda-feira. Não. Você sendo justo no seu trabalho, fazendo com perfeição e excelência, você glorifica a Deus. Cultura anda, o mundo se desenvolve e Deus usa você para isso, né? E inclusive dá para dar aquela cutucada e fazer a lógica no sentido reverso, que é aquela pessoa que diz assim, eu não tenho espaço para servir na igreja. Beleza, não tem espaço para servir na igreja, mas quem te pediu para ficar servindo? Todo mundo tem que servir na igreja. E servir durante a semana, não é? A gente quer que o serviço do final de semana reflita no que eu vou servir a Deus durante a minha semana. Quando a gente poderia ter vivido uma vida ministerial durante toda a semana e isso refletir em um culto maravilhoso no final de semana de também serviço ministerial a Deus. A gente fica colocando empecilhos que não tem o que fazer na igreja, que não me dá uma oportunidade de cantar onde eu quero, de servir no ministério que eu quero. Cara, eu acho que uma primeira coisa que a gente já pode frisar aqui, tipo, com marca-texto, assim, é o fato de que nós precisamos entender aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, que cada um deve servir ao Senhor na condição em que está. Então, assim, não perder de vista que estar onde eu estou é fruto também da soberania e da graça de Deus na minha vida. Por mais difícil que seja essa situação, Deus não perdeu o controle da minha história, que esqueceu, puxa, e Deus me deixou ali no supermercado trabalhando nas gôndolas. Cara, não. Deus, ele trabalha apesar de um chefe difícil, apesar de uma engrenagem difícil. Deus atua e Ele quer que você viva para a glória dele também nessas situações, né? É a gente entender contentamento. Lembra de Filipenses 4, 12 e 13? O tudo posso naquele que me fortalece? Lembra? Isso não é uma chave de ouro para que Deus abra todas as comportas do céu e tudo haja em meu favor. Na verdade, Paulo está preso. Paulo está diante de uma situação insuportável. Só que o tempo todo em Filipenses ele mostra como ele não perde de vista a mão de Deus sobre ele. E lá na prisão, que ele está em Roma quando escreve a carta aos Filipenses, ele está dizendo, olha, eu estou preso, mas eu estou olhando para o progresso do evangelho, eu estou evangelizando a galera aqui, Deus está cuidando de mim, eu estou sendo uma bênção onde eu estou, eu incentivo vocês que estão sofrendo também a serem uma bênção onde vocês estão. Esse lance do sagrado, do profano, da gente encarar, né, essa dualidade, também passa por a gente entender que Deus tem o controle da nossa história e cuida de nós. Meu pai é um exemplo muito claro disso. Para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, eu já citei algumas vezes, né, mas meu pai ele é militar aposentado, né, em São Paulo. Policial militar, né, da Polícia Militar de São Paulo. E o meu pai viveu algumas boas circunstâncias de sofrimento no trabalho em relação ao local onde ele trabalhava. Então, durante um bom período, eu vi meu pai escolhendo os lugares onde ele trabalhou. Principalmente na época que ele era um tenente já mais antigo, né? Então, se é um militar mais antigo, daquela patente, você vai ganhando uns privilégios. Então, eu lembro de meu pai dar aula na academia da polícia, eu lembro de meu pai trabalhar na rota, coisas que ele decidiu e que ele queria. Aí, o que acontece, né? Vamos passar pro nosso trabalho. Quando eu decido aonde eu quero estar, ou o que eu quero fazer, é mais comum que eu esteja mais empolgado, né? Legal, eu escolhi, então vamos lá, eu tenho planos, bolei algumas coisas e tudo mais. E daí o que acontecia? Assim, sem dedar meu pai aqui no podcast, se ele ouvir depois eu vou ficar bravo, mas eu já sou grandinho, não vai mais me corrigir.
Mas meu pai, ele é uma pessoa muito autêntica, né? Muito verdadeira. Pra quem conhece meu pai vai dizer o mesmo. Então meu pai é uma pessoa com uma presença muito perceptível no ambiente onde ele está. Então meu pai acabava tendo alguns problemas de relacionamento lá no quartel. E algumas das como é que fala? Das consequências disso era meu pai, às vezes, ir parar num batalhão. Assim, mas muito longe. Eu lembro, meu pai teve uma época, a gente trabalhava na Zona Norte de São Paulo, você que é de São Paulo tá ouvindo a gente, mora na Zona Norte de São Paulo, e ele tinha que ir pra São Miguel Paulista. Meu pai levava literalmente 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar pra casa. 4 horas do dia do meu pai era de locomoção até o trabalho. Tudo isso pra dizer que meu pai tinha tudo pra chutar o balde. Só que deixou de ser a escolha do meu pai onde ele estava. Mas o bom de deixar de ser a escolha do meu pai é lembrar que não é sobre as escolhas que meu pai fazia que ele tinha que trabalhar. Era sobre as escolhas que Deus fazia. E eu posso ver claramente na vida do meu pai os exemplos do pastor que meu pai sempre foi na circunstância de trabalho que ele teve. Aonde longe, ele entendia por que ele estava longe, ele via as oportunidades que ele tinha quando estava longe, e ele via e tinha que entender. Bom, que legal que agora não sou eu que estou decidindo onde eu estou, mas é o próprio Deus tomando essa decisão por mim, né? Então isso que você falou, gastei um bom tempo porque eu achei muito interessante, dessa questão do Deus está dirigindo também, né? Deus está conduzindo a nossa história, né? Deus não tem prazer no nosso sofrimento, inclusive, né? A gente pode lembrar, pega aí para não virar um monólogo, mas a gente pode lembrar muito de Tiago, capítulo 1, versos 2-4, né? Tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Às vezes o momento que você está vivendo no seu trabalho é soberania divina na sua vida, para você se transformar em alguém mais apto ou em alguém melhor do que quem você já era, para continuar impactando o reino de Deus, né? Então temos que entender a soberania de Deus nas nossas circunstâncias de trabalho. Como não se lembrar de José? Exato. Que escola, né? Que ele teve que viver. Exato. José tá num lugar insuportável, num lugar difícil, e a Bíblia vai dizer que Deus abençoou toda a casa de Potifar por causa da excelência de José. Então, assim, Deus não perdeu o controle da vida de José. O que a gente quer chamar a sua atenção é o fato de que você não pode perder de vista que, mesmo sendo insuportável, Deus não te dá nenhum fardo maior do que aquilo que você possa suportar. Não há tentação, né? 1 Coríntios 10:13. A gente sempre precisa olhar por essa lente da autoconfrontação. Senhor, me livra da murmuração, me livra de um coração descontente, né? Eu lembro de uma historinha, Thiago, bobinha, uma piadinha, de um monge. O cara tava lá no monastério e tal. Aí o abade, o chefe dele, falou: você tá chegando aqui é todo mundo em silêncio, ninguém pode falar uma palavra. O dia que eu pedir a sua palavra, você dá, o restante é em silêncio. Quer ficar aqui no monastério em silêncio. Diz que depois de 5 anos, o abade lá, o superior, chegou nele e falou assim: você tem direito a 2 palavras. Aí o cara falou: cama dura. Cama dura. Foram lá, trocaram a cama do cara e tal. Passou 5 anos, mais 5, já 10 anos o cara tava no monastério. Aí o cara chega e fala assim: você tem direito a mais 2 palavras. Aí o cara falou: comida fria. Pô, comida fria, beleza. 15 anos, mais 5 anos, o abade chegou: você tem direito a mais 2 palavras. Ele: quero sair. Aí o cara falou: é bom mesmo, posso te dispensar, porque toda vez que você tem a oportunidade de falar, você só reclama. Então, assim, nós somos murmuradores. Nós temos a tendência em sempre não ser grato. E isso faz parte do pecado ter entrado no mundo, né? Quando Deus cria a humanidade e nos chama para o trabalho, para a glória dele, a gente sabe que depois que o pecado entrar no mundo, o primeiro lugar a ser afetado, depois da família, é o trabalho. Maldita é a terra por sua causa. Então, por causa do pecado, nós tendemos a não perceber Deus, a não querer agradá-lo,
e a achar que a gente tem um caminho melhor, a gente tem um trabalho melhor. Então a gente precisa ser teólogo também nessa hora e tentar buscar essa vida de contentamento para a glória de Deus, discernindo a nossa murmuração, saber se olhar no espelho e dizer, cara, será que eu estou agindo de maneira correta? Será que as minhas percepções, elas estão glorificando a Deus? A gente precisa de autoconfrontação, a gente precisa de exame, porque a gente pode estar, de repente, pecando, uma visão teológica errada, Deus se esqueceu de mim, está caindo em autocomiseração, ou, Deus não tem nada para mim nesse projeto aqui. Olha, às vezes você, parando para se avaliar e se olhar no espelho, você pode chegar à conclusão de que você está pecando, de que você às vezes está idolatrando, sei lá, tem algo te governando além da vontade de Deus. Não, se eu não tiver o trabalho dos meus sonhos, eu nunca vou ser feliz. Cara, mais importante do que o trabalho dos seus sonhos é o trabalho que Deus tem para você. E você precisa se alegrar nisso. Lá no começo, né? O porquê que eu tô trabalhando, né? Meu trabalho não é sobre mim. Não é. Não é sobre mim, não é sobre minha família. Meu trabalho é sobre Deus. Executar com perfeição, executar com maestria o que Deus me deu o privilégio de fazer, talvez me dê alguns benefícios e alguns privilégios. Uma remuneração grande, né? Uma posição de poder e de liderança, né? Um poder não no mau sentido, mas o poder de respeito, de possibilidade de liderança, né? De condução, de sonhos numa empresa ou num trabalho. Mas isso não é o nosso objetivo maior de busca, né? Até porque senão a gente vai cair lá em Mateus capítulo 6, que vai mudar, não andeis ansiosos por coisa alguma, no verso, acho que no verso 19 ou no 25. Aí a gente volta lá pro 19, mas alguma coisa assim, a partir do 19, e daí a gente vai ficar pensando, né? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô, né, com essa dificuldade? E ele vai falar lá, né? O lírio do campo, o João de Barro, né? E vai terminar com basta cada dia o seu mal, buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas você serão acrescentadas. Então você não tem o que temer. Só que não é esse o único argumento. Se a gente olhar um pouquinho antes desse parágrafo, ele vai falar sobre algumas coisas que estavam governando aquele coração. Então não podemos adorar a Deus a dois senhores, ou adorar ao dinheiro, ou adorar a Deus, né? Então vão trazendo essas ideias de que quando eu estou almejando algo que não deve ser almejado, eu vou ficar ansioso. O meu trabalho vai ser insuportável, invariavelmente. Agora deixa eu já lançar uma bola para você, Renato, que é a seguinte: quando a gente fala lá da autoconfrontação que você disse, né? Esse olhar para dentro, entender aonde que a gente pode estar pecando no nosso trabalho, isso está trazendo problemas pra gente. Eu acho que também um dos grandes motivos do nosso trabalho se tornar insuportável seja por não agir dentro dele nas mais diversas atividades que temos biblicamente. Vou dar um exemplo. Meu trabalho está um saco porque a gente briga todo dia no trabalho. Briga todo dia por quê? Talvez porque você não está respondendo biblicamente a uma discussão. Você não está percebendo que Deus no seu trabalho está te chamando para aprender a perdoar, para ser manso, para ser humilde. Deus usa o trabalho para lapidar nosso coração, nosso caráter, né? Exato. Mas compreensões de coisas do dia a dia. Então, por exemplo, vou falar sobre talvez integridade, que é algo no ambiente corporativo que é muito atacado, né? Então, por exemplo, talvez seu trabalho esteja ruim, sua empresa esteja ruim, porque eu quero dar todo o dinheiro da minha empresa para Deus e eu quero ofertar na igreja, e, né, quando a gente quer se desvencilhar muito dos nossos compromissos cristãos, a gente tenta recompensar com o dinheiro que a gente dá na igreja, né? E daí, mas eu quero abençoar o reino com o dinheiro que eu ganho na minha empresa e tudo mais. Só que para esse dinheiro que você ganha na empresa vir, você tá tendo que fraudular licitações, você tá tendo que esconder assinaturas, você tá tendo que fazer um jeitinho na hora das assinaturas e dos alvarás diante da prefeitura. Mas é que sem isso nenhuma empresa sobrevive aqui no Brasil. Então talvez seja melhor a sua empresa não sobreviver, porque antes o testemunho cristão do que, né?
É por isso que é legal pontuar que, assim, quando nós dizemos, sirva a Deus onde você está, e se Deus está te permitindo estar aí é porque Ele quer que você esteja, há exceção às vezes você está num ambiente onde você está sendo forçado a ser corrupto, onde você não tem opção. Cara, aí Deus não está nessa jogada. Talvez o seu trabalho insuportável seja o caso de você abandoná-lo, de você pedir demissão e você confiar em Deus para procurar uma outra possibilidade. Ou de, como o Thiago está querendo dizer, de você se posicionar então e ser luz ali, né? Ou às vezes a questão da decisão tá até em seu poder. Talvez você seja um empresário e como tudo na sua volta é desse jeito, você se acomodou e tá fazendo assim também. A engrenagem flui. Exato. Ali, né? Então, às vezes o nosso trabalho é insuportável. Talvez até o exemplo de faculdade, né? A gente coloca muita culpa na faculdade, né? Que o crente sai da faculdade, sai da igreja por causa da faculdade, né? Tem aquele embate em relação à faculdade. Mas uma possibilidade da sua faculdade ser algo ruim, um ambiente ruim, seja porque você está se permitindo viver princípios dentro da faculdade, influenciado por essa faculdade, pelas coisas que você ouve nessa faculdade, que não condizem com os princípios cristãos. E você tem que viver o contrário. Você tem que viver, inclusive na faculdade, com todos os seus princípios. E gosto muito de Malaquias, quando Deus vira para o povo lá em Malaquias 3, e ele diz assim: vocês estão me roubando. E daí o povo diz: como estamos te roubando? O exemplo que Deus dá ali é nos dízimos e das ofertas. Mas sabe o que Deus diz para o povo? Ele diz assim: põe a minha prova. E assim, às vezes a gente fala de põe a minha prova de um jeito errado, né? Do sentido, tipo, Deus, eu estou aqui em cima deste precipício e vou te pôr à prova. Eu vou me jogar, o Senhor que se vire para me salvar, porque eu estou te colocando à prova. Não, óbvio que não. Deus está falando ali, põe a minha prova. Não me roube mais. E pague para ver. Não cometa mais esse pecado no seu trabalho. Deixa eu te honrar com isso. Não abra mão mais desse princípio na tua faculdade. Deixa eu te honrar com isso. Tente ser luz. Ao invés de responder o mal com o mal, faça lá como Romanos 12 vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E põe a Deus à prova. Deixa Ele te honrar com você decidir pela tua santidade e decidir pelo teu testemunho cristão. Por isso que é legal o seguinte, você que está nos ouvindo, você está se identificando, olha, eu estou num trabalho, num ambiente de estudos que é insuportável, mas eu não tenho opção, eu tenho que estar aqui. Claro, eu não sou obrigado a pecar aqui, eu não sou obrigado a viver uma vida longe de Deus aqui, eu consigo me posicionar e esse é o emprego que Deus está me dando. É assim que eu trago comida para dentro de casa. Se esse é o seu caso, então, passe por toda essa reflexão de Deus, como o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer tratar em mim? Para e faz uma lista mental. Deus, o que o Senhor quer tratar em mim? O Senhor quer tratar em mim a murmuração? O Senhor quer tratar em mim o contentamento? O Senhor quer tratar em mim o meu caráter? Eu preciso ser uma pessoa mais perdoadora, menos fofoqueira. Eu preciso me posicionar mais. O Senhor quer tratar em mim o meu medo? Então, o que eu acho muito legal é eu gosto muito daquela ideia do gráfico dos círculos. Faz um círculo menor e coloca nesse círculo o que Deus quer de mim, que cabe a mim. Como eu posso, de maneira prática, entender o que Deus está querendo tratar na minha vida nessa situação. E, cara, aí você age, como diz, você que lute. Vai, trabalha, se dedica, luta para ser assim, assado. Mas também saiba discernir num círculo maior quais são questões que você não tem controle sobre elas. Se desafia a confiar em Deus nessas situações. Olha, ser mais amoroso e não entrar na fofoca, cabe a mim. Me posicionar quanto ao esquema de corrupção ou de injustiça e dizendo eu não faço isso e no meu setor isso não existe, cabe a mim. Agora, o meu patrão chega chato todo dia. Cara, você não muda a vida do seu patrão. Deus, só me ajuda a confiar no Senhor e lidar com esse ranzinza, né? Sei lá, se eu agir desse jeito, Renato e Thiago,
a minha empresa vai perder em faturamento. Olha, também não compete você. Os rendimentos da sua empresa competem a Deus. E talvez, como o Thiago esteja dizendo, Deus vai te honrar. Você vai perceber que talvez ganhando menos, Deus vai continuar te sustentando, você de maneira legítima, ou até Deus pode te surpreender e você ganhar mais, mudando aquilo que você acha, né? Novas estratégias. Mas é importante para você que não tem possibilidade de mudar, você ser fiel. Aquele cara que eu mencionei, Thiago, no começo do nosso papo, um dos caminhos que eu trilhei com ele foi esse. Eu falei assim, você tem outra oportunidade hoje? Você é casado, você está querendo ter filho, você tem contas para pagar, você tem despesas. Se você pedir demissão hoje, como é que você vai sustentar sua família? Eu não sei. Cara, então você não tem opção. Então, assim, nem considere abandonar o seu emprego hoje. Pelo contrário, se desafie em contentamento, em possibilidades, tenta conversar, tenta resolver naquilo que cabe a você. Mas se você não tem outra possibilidade, é porque Deus quer que você continue ali. E que legal, porque tá muito claro o que Deus quer para você hoje. Ele quer que você esteja ali. Isso não impede você de entregar currículos em outros lugares, isso não impede você de procurar outras portas. E de se chegar com sinceridade diante de Deus, né? Colocar o seu pranto na tua oração. Deus, é muito difícil para mim trabalhar naquele lugar. Por favor, me dê uma solução, me abra uma nova porta, me ajude a encontrar. Eu tô te dizendo, Deus, ser sincero, sem falsa piedosa, não precisa mentir, não precisa ser falso piedoso com Deus, né? Deus, eu não quero mais trabalhar lá. Hoje o único motivo que eu tô indo pra lá é porque eu preciso sustentar a minha família, a minha casa, tenho que contribuir na renda da minha casa, tenho que ajudar as minhas filhas, meus filhos, não sei. É o único motivo. Ou me ajude a encontrar alegria, ou me ajude a encontrar outro emprego. Mas enquanto eu tô nesse, me ajuda a ser como José na casa de Potifar. Não é? Agora também, Thiago, tem o cara que tem opção. Renato, Thiago, eu tenho opção. Eu só não sei se é sábio, se eu vou me arrepender ou não. Aí eu acho que existem algumas dicas para esse cara também. Você está orando incessantemente por isso? Lembra, Lucas 6, Jesus orava em todo e qualquer momento. Você está pensando os prós e os contras? Lembra, aquele que vai construir uma torre e não pensa sobre os gastos disso, ele tem que ser, a galera tem que tirar sarro dele. Você não sabe quais são os custos disso? Pense os prós e contras. Pô, procura conselho. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Veja se você está equilibrado emocionalmente. Às vezes você está tão desgastado por uma situação que você não está sóbrio para tomar uma decisão. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú chega ali com fome, mano. Ele não tá sóbrio, tá ligado? Ele tá com fome, ele tá afim de resolver o problema dele. Aí vem o tal do Jacó e fala, vamos trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Mano, o cara não tá sóbrio, vamos, eu topo tudo agora. Aí o cara vai, faz uma burrada que vai ter implicação por toda a vida dele. Você tá sóbrio pra tomar essa decisão? Às vezes o que você precisa fazer é parar, pedir ajuda pra alguém, falar, mano, vamos trocar uma ideia. Olha, eu tô muito nervoso, mas alguém vai te ajudar a se esfriar e perceber que, de repente, continuar onde você tá é o melhor. Agora, se você passou pelo crivo do conselho, da oração, do pensar prós e contras, de ver que você tá sóbrio emocionalmente, cara, muda de emprego então. Talvez para ganhar menos no primeiro momento, você vai ter condição de sustentar o seu lar. Aquele que não tem condição de sustentar sua família é pior que o incrédulo, né? A gente precisa ter esse mínimo de condição. Cara, então se arrisca, vai pra cima, né? Pensa bem, acho que é pensar também o que tem condições, né? Nessa multidão de conselheiros, lembrar que a família não é só mais um conselheiro, mas a família, ela é inclusive um fator dominante de decisão, né? Então você quer mudar de lugar, mas o seu marido não quer mudar de cidade. Você quer mudar de cidade, mas a sua esposa não quer mudar de cidade. Não precisa mais buscar conselho. Você precisa pedir ou para Deus mudar o coração do seu cônjuge. Você quer mudar de emprego, mas hoje esse emprego te dá bolsa para os seus filhos estudarem no lugar onde eles estudam. E talvez você pode se agradar mudando de emprego, mas isso vai prejudicar a criação dos seus filhos por conta do perder da bolsa, né? Mas acho que uma última questão que eu queria levantar, Renato, é que
quando a gente fala muitas vezes de fazer a diferença como cristão no nosso trabalho, me vem um pouquinho a imagem daquele crente que quer fazer a diferença no trabalho. Ele chega para trabalhar e daí o que ele faz? Numa sala onde tem 4 ou 5 pessoas trabalhando, ele pega a caixinha do computador dele, ele liga o videozinho no YouTube do louvorzinho gospel que ele ama, bota a caixinha no talo e fica o dia inteiro importunando com aquele louvor gospel o ambiente que ele está trabalhando. Ou ele chega e todo dia ele tem uma palavra para dar para alguém do trabalho. Ou ele chega na boa intenção e gera um constrangimento geral ali na sessão onde ele trabalha, onde ela trabalha, falando assim: eu quero orar por todo mundo que está aqui agora, para que Deus abençoe o nosso trabalho. E às vezes não é o momento. Dizer que precisa também ter a sensibilidade de sermos maduros na nossa ação, no nosso trabalho, né? E sermos exemplo e não motivo de vergonha para o evangelho. Tua atitude como cristão no seu trabalho, ela faz as pessoas amarem mais a Deus, se interessarem mais por Deus, ou sua atitude atrapalha as pessoas de chegarem perto de Deus? Elas falam assim: ui, crente, tem um crente lá no trabalho, eu jamais vou pisar numa igreja. Você é pra ser igual aquele cara lá do trabalho? Você é pra ser igual aquela menina lá do trabalho? Nossa, eu jamais quero isso. Então acho que uma coisa muito importante sobre um trabalho insuportável é que às vezes a pessoa vai ouvir o podcast hoje e vai ser super empolgado. Não, porque eu vou fazer a diferença. Só que às vezes fazer a diferença vai prejudicar um pouquinho mais o evangelho e o reino de Deus e não melhorar, né? Interessante que no Mateus 5, no Sal e Luz, a ideia de que vejam as nossas obras e porque veem as nossas obras glorificam o Pai. A ideia não é ver as nossas obras para que se afastem do Pai. Às vezes as nossas boas obras afastam pessoas do Pai. E aí não são boas obras como a gente pensa que são. A ideia é que sejamos intencionais, pensemos a nossa vida com responsabilidade, glorifiquemos a Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque em toda questão isso vai acabar acontecendo, e no trabalho também não é diferente. A gente lidar com a idolatria do prazer. A gente vive governado por querer ter prazer. E muitas vezes é isso que acontece no nosso trabalho. Se o meu trabalho não me dá prazer, se os meus amigos não me dão prazer, isso aqui não é vontade de Deus para mim. Mas você não foi chamado para ter prazer. Você não foi chamado para ser governado por escolhas que vão trazer prazer. Você foi chamado, e eu fui chamado, para que Deus governe o nosso coração. E mesmo quando nós estamos em ambientes que nós não temos prazer, nós glorifiquemos o nome dele, para que os outros, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai também. Então é sempre isso, gente. Perceber a boa mão de Deus sobre nós. Buscar transformar e renovar a nossa mente diariamente para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bom! Esse foi o nosso papo. Bom demais. Papo fluido, como o Thiago queria, sem muita método. Um bate-papo para a gente pensar um pouco sobre meu trabalho e meu estudo insuportáveis. Em que Deus te desafia sobre tudo isso? Talvez hoje você precise pedir ajuda para alguém. Se você quiser, procura a gente no Instagram, procura a gente no próprio comentário do YouTube desse vídeo, deixe o seu contato, nós podemos ajudar você. A gente está à disposição para poder estender esse papo mais especificamente. Conta com a gente. Foi muito bom ter a sua participação aqui. Eu espero que você não só chegue até o final desse episódio ouvindo, mas você compartilhe ele com outras pessoas também. De repente ele vai ser muito bom para você ajudar alguém que está passando por esse dilema. Esse bate-papo pode ser edificante para ele também. Tamo junto, tamo assim. Eu deixo aqui o meu abraço. Thiago, manda um abraço para a galera. Falou, galera. Valeu! Até mais. Fomos!